Bem, boa tarde. Meu nome é Raquel Cosme Silva dos Santos. Esse vídeo é o vídeo proposto para apresentação do plano de aula que foi pedido referente à prática pedagógica 2, e eu vou trabalhar aqui a matéria de História da Arte, a disciplina, ok? Então vamos para a apresentação do plano de aula. Bom, de acordo com a solicitação, né, o título da aula, a gente vai trabalhar sobre história da arte, arte impressionista, que foi solicitado que a gente trabalhasse com um período que foi trabalhado durante a disciplina. Pois bem, o tempo necessário para elaboração, né, e desenvolvimento dessa proposta vão ser de 6 aulas de 45 minutos, de acordo com a regência que foi proposta também, onde a etapa de ensino que foi pensada para essa proposta foi o ensino médio, em especial o segundo ano, tendo em vista que a gente consegue trabalhar com eles questões mais profundas, né? Pensando nessa parte que o segundo ano já tem uma bagagem de história da arte muito mais desenvolvida. Os objetivos da aula vão ser fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, assim como delas participar de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, imaginação e criatividade. Também relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e identificar o processo de construção histórica dessas práticas. Bom, esses objetivos eles foram pensados, né, para desenvolvimento da aula, de forma que a gente consiga trabalhar o impressionismo, mas também o contexto do impressionismo não só artístico, mas dentro de outras vertentes, né, dentro da história da arte. Pois bem, os conteúdos apresentados vão ser o contexto histórico do impressionismo e pós-impressionismo, que também, né, em alguns escritos eu encontrei algumas coisas a respeito, então achei melhor falar já, abarcar todo esse período. As principais características e obras desses estilos, e também a vida e obra de Vincent van Gogh e releitura de obras. Eu escolhi o Vincent porque, apesar dele estar, né, inserido dentro desse contexto histórico do impressionismo, a história de vida dele dá abertura para que a gente consiga trabalhar não só as questões artísticas, mas também outras frentes, como, por exemplo, a arte e a saúde mental, por exemplo, né? Então a gente consegue trazer todas essas questões que eu creio que são importantes para discutir em sala de aula. Estratégia de ensino. Ela foi dividida em duas abordagens: a abordagem teórica, onde a gente vai trabalhar conceituação, contextualização, né, sempre com imagens para que os alunos tenham uma percepção visual muito forte, né, a respeito do que estava acontecendo e do que está sendo trabalhado. Tem também uma proposta para assistir um filme que apresenta a biografia do Vincent van Gogh, né? Que também essa fotografia do filme ela remete muito a características de obras impressionistas, tá? E a abordagem prática, que seria a proposta de uma releitura de uma obra de Van Gogh, onde a gente incentiva os alunos a perceberem o aspecto criativo do artista Van Gogh e também deles, né, enquanto indivíduos. Bem, o detalhamento das aulas foi trabalhado da seguinte maneira. A aula 1, a gente vai realizar uma aula introdutória sobre o contexto histórico do movimento impressionista, né, como surgiu, quais eram as propostas, quais eram os artistas, que também vem na aula 2, que a gente apresenta os principais pintores, as obras impressionistas e suas principais características. Aqui também a gente já pode trabalhar um pouquinho do pós-impressionismo, né, que tem alguns escritos que falam a respeito dele. Na aula 3, eu faria uma aula introdutória, né, a respeito da biografia do pintor Vincent van Gogh, para que quando os alunos tenham acesso ao filme, eles consigam entender com mais profundidade todos os questionamentos que são levantados naquele filme, tá? Então aqui eu faria uma apresentação da vida e obra desse artista. Na próxima aula, a gente faria um debate a respeito dos pontos principais do filme, o que eles conseguiram ver que tem de característica de impressionista, né, nas obras, no filme, e também os debates que eles acharam importantes que são trabalhados durante o decorrer desse filme. Na aula 5, a gente trabalharia sobre como funciona uma proposta de releitura de obra de arte,
né? Lembrando que a releitura, apesar dela ter inspiração, o aluno também pode inserir uma expressividade individual, né? Uma característica dele dentro das obras de arte e propor essa releitura de uma das obras de Van Gogh. Aí ficaria a critério do aluno qual obra seria, eu traria algumas opções e eles poderiam escolher. Na aula 6, a gente faria essa apresentação dessas releituras, onde os alunos fariam uma postagem num fórum de aula, pensando nesse momento de aulas remotas, e a gente faria um debate com a classe sobre todo o conteúdo que foi trabalhado em relação ao impressionismo e também a biografia do Vincent van Gogh, tá? Os recursos materiais seriam recursos utilizados para acompanhamento de aulas remotas, como notebook, celular, webcam, né, fone de ouvido. Também essa questão para que os alunos consigam fazer o acompanhamento dessa proposta de assistir o filme, né, eles teriam que ter acesso a materiais tecnológicos individuais, onde eu também já disponibilizo o link para que eles consigam ter acesso. E também a apresentação dos slides com textos e imagens. Já a abordagem prática, eles teriam liberdade criativa, né? Fariam de acordo com o que a sua especificidade solicitar. A avaliação, ela vai ser realizada através da participação dos alunos durante os momentos interativos, que pode ocorrer durante as aulas remotas, tendo a avaliação final, a proposta dessa releitura de obra de arte e também a discussão dos principais conhecimentos adquiridos durante o período do conteúdo, né? Durante o período que a gente trabalha esse conteúdo. E aí, de acordo com esse conhecimento assimilado, a gente consegue fazer a avaliação, vendo se o aluno conseguiu absorver o conteúdo, se ele conseguiu transformar e trazer ele, né, como proposta individual também, e assim a gente consegue fazer a avaliação da proposta do conteúdo apresentado. Essas são as referências que foram utilizadas para a criação dessa proposta e as etapas de preparação, que foi a pesquisa dos materiais a serem apresentados, elaboração de apresentação, de acordo com a proposta de forma detalhada, onde eu também faço busca de obras, né, para poder fazer essa visualização do que está sendo trabalhado, a seleção dos links de apreciação do filme proposto e também o planejamento das apresentações como forma de avaliação. Essa foi a proposta do plano de aula que eu pensei referente ao conteúdo de História da Arte. Espero que esteja dentro das expectativas da proposição da prática pedagógica e desde já eu já agradeço, tá? Uma boa tarde.